Olá, exploradores do conhecimento. Bem-vindos ao canal Magia da Ciência. Hoje vamos mergulhar em uma jornada incrível para descobrir o segredo mais antigo e fascinante de todos: como a vida surgiu na Terra. Você já parou para pensar como a matéria inerte se transformou em algo vivo? Como simples átomos se uniram para criar todas as formas de vida que conhecemos hoje? Prepare-se, porque a resposta é uma verdadeira obra-prima da química. Imagine um planeta em constante transformação. A Terra primitiva era um lugar caótico, onde a superfície estava em ebulição. Os vulcões lançavam lava e gases no ar, e tempestades elétricas iluminavam o céu. Mas, por mais assustador que pareça, esse cenário era o palco perfeito para o surgimento da vida. Isso porque todos os elementos necessários estavam ali, prontos para participar de uma dança química que mudaria o destino do planeta. A atmosfera era bem diferente da que respiramos hoje. Em vez de oxigênio e nitrogênio em abundância, tínhamos gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Mas, apesar de parecer um ambiente hostil, essas condições eram ideais para a formação dos primeiros compostos orgânicos. Como, graças a uma combinação mágica de energia e tempo, raios cortavam o céu, liberando uma quantidade gigantesca de energia. Essa energia atingia os gases da atmosfera e provocava reações químicas. Em pouco tempo, essas reações começaram a formar pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Você já ouviu falar dos aminoácidos, certo? Eles são os blocos de construção da vida. Todas as proteínas que compõem os seres vivos são formadas por diferentes combinações desses pequenos tijolos moleculares. Mas não era só isso. Nos oceanos primordiais, uma verdadeira sopa química estava em formação. As chuvas levavam esses compostos recém-formados para os mares, onde se acumulavam e se misturavam. E nesse ambiente aquoso, outras reações começaram a acontecer. Moléculas simples se uniam, formando estruturas mais complexas, como lipídios e açúcares. Se você está se perguntando como sabemos de tudo isso, a resposta está em experimentos que os cientistas realizaram muito tempo depois. O famoso experimento de Stanley Miller e Harold Urey, em 1953, simulou essas condições em laboratório. Eles misturaram gases semelhantes aos da Terra primitiva e aplicaram descargas elétricas, simulando os relâmpagos. O resultado? Aminoácidos e outras moléculas orgânicas surgiram em questão de dias. Mas se formar aminoácidos já parece algo incrível, o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Porque esses blocos de vida não ficaram apenas flutuando na sopa primordial. Aos poucos, eles começaram a se organizar. Moléculas mais complexas começaram a se formar como proteínas, que são essencialmente cadeias de aminoácidos dobradas em formas específicas. E não foi só isso. Surgiram também outras moléculas essenciais, como ácidos nucleicos, o famoso RNA. O RNA é uma molécula muito especial. Ela é como uma receita de bolo, carregando informações que podem ser copiadas e transmitidas. E diferente do DNA, que conhecemos hoje como o guardião da informação genética, o RNA não apenas armazenava informações, mas também podia catalisar reações químicas. Era como uma ferramenta multifuncional em um mundo em formação. Então, pense comigo. Temos aminoácidos, proteínas, lipídios e agora RNA. Todos nadando nessa sopa química que cobria a Terra. Mas como isso se transformou em vida de verdade? Como essas moléculas começaram a se organizar de maneira tão complexa que passaram a interagir, se reproduzir e evoluir? A resposta está em uma palavra mágica: organização. As moléculas não estavam apenas flutuando aleatoriamente.
Em alguns lugares, elas se concentravam mais do que em outros. Pequenas gotículas se formavam como bolhas microscópicas. E dentro dessas gotículas, as reações químicas eram mais intensas e eficientes. Era o começo das protocélulas. Pequenas estruturas que seriam as precursoras da vida como conhecemos. Mas ainda falta um ingrediente essencial: a estabilidade. Porque não basta formar vida, é preciso que ela se mantenha, que ela sobreviva. E é aqui que o nosso mistério começa a se resolver. Vou te explicar como esses primeiros organismos aprenderam a se replicar e a evoluir. E acredite, o mais impressionante ainda está por vir. Tudo começou com a capacidade de capturar energia. Algumas células desenvolveram pigmentos especiais, moléculas capazes de absorver a luz solar. Foi o nascimento da fotossíntese, uma revolução que transformou o planeta. Com a fotossíntese, as células podiam usar a luz do sol para produzir energia e liberar oxigênio como subproduto. E esse oxigênio começou a se acumular na atmosfera, mudando completamente as condições do planeta. Mas a evolução não parou por aí. Células que antes eram solitárias começaram a se agrupar, formando colônias. Em vez de competir, elas começaram a colaborar. Em algumas dessas colônias, as células se especializavam, cada uma realizando uma função específica. Era o começo da vida multicelular. Agora, em vez de células isoladas, tínhamos organismos compostos por muitas células, cada uma com seu papel. Esses primeiros organismos multicelulares eram simples, mas já eram um passo enorme em direção à complexidade. Pequenos organismos como algas e esponjas começaram a se espalhar pelos oceanos. E com o tempo, esses organismos desenvolveram tecidos especializados, como pele, músculos e nervos. A vida estava se diversificando em um ritmo impressionante. A grande vantagem da vida multicelular era a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Algumas células se especializaram em capturar nutrientes, outras em detectar luz e outras em proteger o organismo. Isso permitiu que os primeiros animais surgissem. No começo, eram apenas criaturas marinhas simples, mas à medida que evoluíam, tornavam-se mais complexas. Os oceanos se tornaram um verdadeiro palco para a evolução. E cada pequena mudança, cada nova adaptação, era passada para a próxima geração. Organismos com formas mais eficientes de se mover, de se alimentar e de se proteger tinham mais chances de sobreviver. Isso abriu caminho para a explosão cambriana, um período em que uma incrível diversidade de formas de vida apareceu de repente nos mares. Com a explosão cambriana, a vida deixou de ser simples e se tornou um verdadeiro espetáculo. Surgiram animais com conchas, olhos, pernas e até sistemas nervosos primitivos. Era como se a vida tivesse descoberto uma infinidade de possibilidades e estivesse experimentando todas elas ao mesmo tempo. Mas a evolução não acontecia apenas nos oceanos. Enquanto isso, em terra firme, outros organismos começaram a se adaptar. As primeiras plantas surgiram, aproveitando a luz solar para crescer. E essas plantas começaram a transformar o solo, enriquecendo-o com nutrientes e preparando o ambiente para que outros organismos seguissem. À medida que o tempo passava, os oceanos continuavam a ser o lar da vida mais diversificada, mas a terra firme se tornava cada vez mais promissora. Insetos, peixes, anfíbios e, mais tarde, répteis começaram a explorar esses novos ambientes. A vida havia se tornado um espetáculo de diversidade, e tudo isso graças a uma simples regra: aqueles que se adaptam melhor sobrevivem. Mas como essa incrível diversidade de formas de vida continuou a evoluir? Como surgiram os grandes dinossauros, os mamíferos e, eventualmente, os seres humanos?
como as leis da química e da biologia transformaram um planeta caótico em um mundo repleto de vida inteligente. Mas o que tudo isso nos ensina? Que a vida é, na sua essência, o resultado de reações químicas organizadas de forma extraordinária. Tudo o que você vê ao seu redor, as árvores, os animais, o próprio ar que você respira, é resultado de bilhões de anos de evolução química. Os elementos que um dia se combinaram de forma aleatória na Terra primordial, hoje formam o seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos. Você é, literalmente, poeira de estrelas que aprendeu a pensar. Mas a história da vida na Terra não é apenas uma história de sucesso. Ela também é uma história de superação. A vida enfrentou extinções em massa, mudanças climáticas, impactos de asteroides e muito mais. Mas, a cada desafio, ela encontrou uma maneira de se adaptar, de se transformar e de continuar. Porque a vida tem uma característica incrível. Ela sempre encontra um caminho. E quando olhamos para o futuro, percebemos que o segredo da vida é a mudança. A vida nunca para. Ela está em constante transformação. Cada nova descoberta científica, cada novo avanço tecnológico é uma prova de que ainda estamos aprendendo sobre esse universo incrível que habitamos. Mas talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que, em meio a toda essa complexidade, tudo começou de forma simples, com 4 elementos básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses pequenos blocos que, ao se combinarem, formaram tudo o que existe. E ao entender isso, percebemos que a ciência não é apenas uma coleção de fatos. É uma maneira de ver o mundo com admiração e curiosidade. E o melhor de tudo é que a história da vida na Terra ainda não terminou. Nós somos parte dela. Cada descoberta que fazemos, cada inovação que criamos, é mais um capítulo dessa incrível jornada. E se você já se perguntou qual é o seu lugar no universo, agora você sabe. Você é o resultado de uma história de bilhões de anos. Uma história de evolução, de superação e de magia científica. E é exatamente por isso que a ciência é tão incrível. Porque ela nos permite não apenas entender o mundo, mas também sonhar com o que podemos criar. Ela é uma janela para o passado e uma porta para o futuro. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo do canal. Obrigado e até o próximo vídeo.